Vocês todos vão chegando aí, queridos, e nós vamos ter uma conversa muito bacana. Vejam que é muito importante, né, para a consolidação profissional que nós tenhamos uma visão sobre as nossas áreas de atuação, uma visão sobre como nós escolhemos os setores da economia para a nossa atuação. Isso é algo um tanto complexo, tá, gente? E justamente por isso que esse é o tema de escolha para hoje. Ainda por cima, nós temos uma questão bastante importante, que é o trabalho em torno desse planejamento da carreira como tributarista. Porque, queridos, nós precisamos sempre ter uma visão muito clara sobre segmentação na advocacia. Como é que nós podemos fazer com que essa integração, né, da atuação setorial nos dê estrutura para a advocacia na carreira em direito tributário. É isso que eu quero bater um papo aqui com vocês hoje. E por que isso, gente? É o seguinte, várias vezes, muita gente já me questionou, Bruno, mas, cara, você fez doutorado em Direito do Estado? Sim, eu fiz doutorado em Direito do Estado. Tá, e você não atua mais dentro da administração pública? Não, não atuo dentro da administração pública, tá bom. E você atua principalmente com empresas? Praticamente somente com empresas. E essa sua atuação é de consultoria privada? Sim. E a pessoa fala, cara, eu não tenho a menor ideia de por que alguém com uma formação em Direito do Estado atua em consultoria para negócios privados. Essa atuação vem do fato, queridos, de que, se você for pegar qualquer atividade produtiva hoje, o principal sócio de qualquer atividade produtiva é o Estado. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. O principal sócio de qualquer atividade produtiva é o Estado. O que faz com que a gente tenha um cenário muito específico, que é o seguinte: os nossos clientes precisam, principalmente, de consultoria em matéria de direito do Estado. Muita gente se engana, né? Pensando que a maior parte das empresas, a maior parte das sociedades empresárias, precisa de consultoria em direito societário, em direito civil, direito dos contratos, né? Não é verdade. Se você for verificar hoje qual é a maior despesa, tá? E para onde vai a maior parte dos lucros das empresas, eu falo com vocês sem qualquer medo de errar, que a maior parte do lucro das empresas vai para o fisco. É para o fisco. É o fisco que acaba sendo o maior sócio de toda a sociedade. Quem recebe a maior distribuição de lucros é o fisco. A maior distribuição de resultados, na verdade. Então vejam, pessoal, hoje, se você for atuar em alguns setores da economia e mais específicos, vocês vão perceber que uma margem de lucro de 5%, 10% é a margem de lucro, assim, excepcional, tá? É o máximo que aquele negócio consegue. Em muitos negócios, a margem de lucro não passa de 2%, 3%. São negócios que ganham em escala. E vejam, mesmo nesses casos, um negócio de margem de lucro de 2%, 3%, vamos exagerar aí, 10%, 12%, mesmo nesse caso, o sócio da sociedade, quem assume todo o risco, quem tem todos os encargos, quem tem que realizar todo o trabalho, não recebe nem metade do que ele tem que pagar para o maior sócio dele, que é o fisco, né? Então, se você tem uma sociedade aí simples, tudo bem, no simples lá, se você tem um faturamento baixo, você ainda tem uma tributação ali que começa em 4 e pouco por cento, né? Se você tiver no comércio 4,5%, etc. E você vai subindo, subindo, subindo até o super simples, que é inviável, né? 33%. Agora, vejam que em atividades que não sejam atividades propriamente do simples, a nossa tributação aí chega fácil nos 15, 20%. Fácil. Principalmente se você coloca uma empresa que não está no simples, está no lucro real presumido, que tem que pagar tributação cheia sobre a folha, principalmente as contribuições sociais. Vejam, portanto, que nesse caso, gente, a maior habilidade que se espera em um setor da economia é que você saiba lidar com a administração pública, que você saiba lidar com o fisco. Por que eu te falei tudo isso até agora? Porque do ponto de vista do nosso cliente, o cliente quer que se foda. Se você é especialista em direito previdenciário,
se você é doutor em direito administrativo, se você é mestre em direito de família, se você fez a graduação e a maior parte da graduação estudou direito penal. Para o cliente, isso é irrelevante. O que importa para o cliente é que ele é de um setor da economia. Aquele setor da economia tem problemas típicos daquele setor da economia. E ele quer alguém, ou ela quer alguém, que resolva os problemas desse setor da economia. Se você responde e resolve esses problemas, aprovado. Se você não resolve, tchau. Vem o próximo. Simples assim. Não se esqueçam, do ponto de vista do cliente, o que é relevante? A área do direito? Não. Do ponto de vista do cliente, o que é relevante é o setor da economia. Vou repetir para vocês. Do ponto de vista do cliente, o que é relevante não é a área do direito, é o setor da economia. A área do direito serve para quê, gente? Serve para dar um suporte especializado para o cliente. Por isso que a carreira como tributarista é uma carreira tão sólida. Porque quando você é advogado tributarista, se você atua com contratos, o difícil da área de contratos é saber os aspectos tributários e os impactos tributários que são determinantes para a execução do contrato. Se você atua na área de família, especificamente saiba que o que mais pesa para você resolver problemas na área de família principalmente quando a gente fala de partilha, quando a gente fala de divórcio, o que mais pesa são questões de direito tributário relacionados com os processos de família. Se você está trabalhando com direito imobiliário, o que mais releva para que o cliente tenha sucesso é uma visão muito afiada sobre a tributação que incide sobre aqueles contratos, sobre a gestão daqueles imóveis e assim sucessivamente. É isso que eu espero que fique muito claro para vocês. Que o direito tributário, além de ser uma área em que você atua de forma muito concentrada, é uma área que dá estofo para todas as outras áreas do direito. Se você sente que a sua área do direito é uma área que você já está familiarizado, se você já gosta, por exemplo, de direito de família, tá? E você atua com solidez no direito de família, saiba o seguinte: a maneira de você dar o próximo passo no direito de família é construir um conhecimento muito sólido no direito tributário, para que esse conhecimento no direito tributário te dê suporte para atuar no direito de família. O que acontece com a maioria do pessoal é que realmente falta para a maioria de nós, né, esse suporte no direito tributário. Isso é um fato, tá? Eu não estou falando só de vocês, eu falo de todos nós e foi o que aconteceu comigo no começo da carreira. Não pensem que eu me formei sabendo direito tributário, que isso não é verdade, e que eu comecei a carreira sabendo direito tributário, também não é verdade. Agora, o que eu tive de fazer foi investir mais de década de carreira para conhecer o direito tributário. E isso é algo que está ao nosso alcance. Então vejam, pessoal, que quando eu falo sobre isso com vocês, eu estou falando sobre solidez de atuação. Estou falando sobre multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, capacidade de lidar com problemas. É isso que tem gerado valores para os clientes. Veja, quando você pega alguém que está começando num setor da economia, numa atividade, que é a carreira como tributarista, por exemplo, tá? Quando você está começando naquela área, você acaba não tendo tempo de experiência, tá? Essa falta de tempo de experiência muitas vezes faz com que muita gente tenha pouca atividade e tenha pouca segurança para se posicionar na advocacia. E isso tem várias consequências. É o que faz, por exemplo, muitas vezes com que vocês tenham medo de cobrar. Sintam receio, uma resistência de cobrar, por exemplo, por uma consulta. E isso leva a que vocês não tenham um faturamento mínimo no começo da carreira. Daí que vem a insustentabilidade da advocacia no começo da carreira. Você se sente insegura
se sente inseguro, porque você não tem tempo de carreira. Como você se sente inseguro, você não se posiciona como especialista. Como você não se posiciona como especialista, você acaba por ter receio de cobrar pelas consultas. Como você não cobra pelas consultas, você não tem uma receita no início da carreira. E o início da carreira sem receita acaba se tornando insustentável. Por isso que a minha proposta para vocês é o seguinte: construa uma carreira sustentável na advocacia por meio da atuação no direito tributário. E isso eu estou certo, que é extremamente viável, profundamente viável, com uma atuação estratégica em 60 dias. Quer dizer que você vai optar por fazer tudo em 60 dias? Não, pode ser que você queira fazer mais para frente, pode ser que você queira mais rápido, mas é viável fazer em 60 dias. 3 dicas muito importantes. A primeira dica é o que eu estou falando agora. Concentre a sua experiência em conhecimento e não no tempo. Por quê? A gente consegue controlar tempo de experiência? Não consegue. A gente não consegue adiantar tempo de experiência. Se você quiser construir a sua experiência com base no tempo, você vai ter uma dificuldade muito grande, porque você só vai ter 10 anos de carreira daqui 10 anos. Muito importante. Baseie a sua experiência no conhecimento, tá? Eu vou dar o exemplo da Jaque. A Jaque foi por muito tempo profissional da saúde. Fez direito, quis começar a advogar no direito tributário. Em que ela baseou a experiência dela? Numa longa carreira como advogada tributarista? Não. No conhecimento que ela tem do setor da saúde. E aí isso me leva a segunda dica aqui para você, tá? Que é o seguinte: concentre-se, ao menos no começo, em um setor da economia, 2 setores da economia, que você tenha intimidade. Faça isso, tá? Então você precisa se concentrar. Concentre-se em um setor da economia. Pense qual é o setor da economia em que você atua, em que você tem mais afinidade. Muitas vezes você tem atuação na família, né? É o caso da Thaís, que está sempre por aqui, que ela atua, tem uma família que sempre teve lojas em shopping, aí ó, especializada no varejo de shopping, e já atua como advogada tributarista, inclusive. Então vejam, quando a gente pega, gente, e estuda a carreira jurídica, uma das belezas da advocacia é que a gente tem, gente, um mundo inteiro para atuar. E esse mundo se estende pela vida inteira, tá? Os maiores advogados, as maiores advogadas que a gente tem hoje são aqueles que realmente podem construir uma carreira de décadas, né? Muitas décadas. Para vocês terem uma ideia, a minha orientadora, a professora Odete, né? É a professora aposentada já, passou aí dos 70 anos, não quero ser indelicado, né? Mas a professora Odete está a todo gás, né? Parecerista, né? Produzindo um monte. Então vejam, professora Odete Medawar, não tenho o que discutir, né? Carreira longa. Professora Maria Silvia também, fui monitor dela no doutorado, né? Outra professora com longa carreira, vai por muitos anos ainda, né? Então a beleza da carreira da advocacia é que se você tiver essa vontade, você atua depois dos 70, depois dos 80, com grande qualidade, grande qualidade. Então nunca é tarde, tá? Eu mesmo costumo contar que eu construí a carreira de uma maneira bastante estranha, assim. É o tipo de coisa que ninguém acha que vai acontecer, né? Mas eu tive algumas mudanças de carreira, né? Eu ia para um lado, mudei, fui para o outro, voltei. Então, eu fui servidor público por 12 anos. E depois que eu saí da carreira pública para advogar. Então, eu comecei a carreira na advocacia privada um tanto atrasado, né? E deu certo, tá? Então não esquentem com isso, gente. O fato de a gente ter experiência é que nos qualifica para advogar, principalmente na atividade consultiva, que é a minha paixão, tá? A gente pode pensar que não, mas todos nós temos alguma qualidade para atividade consultiva, tá? Então, assim como a Flávia
já não larga mais, né, Flávia? Já agarrou aqui e já tem essa convicção de que existe um caminho. Gente, e vejam, a convicção surge assim, ó. Surge assim. Imagina o tanto de pessoas que a Flávia conhece nas escolas. A profunda necessidade que as escolas têm de planejamento tributário, tá? Eu vou dar só um exemplo para vocês. As escolas são prestadores de serviços e a maior parte dos prestadores de serviços, quando estão no Simples, né? As escolas costumam ter um faturamento mais alto, mas a despesa é alta. Mas quando estão no Simples, tem um problema de fator R. Depois vocês pesquisem o que é fator R. Mas é o tanto que você investe do seu faturamento em despesas com pessoal, tá? Se o seu fator R é alto, você consegue uma tabela melhor do Simples. A maior parte dos estabelecimentos, das empresas que estão no Simples, não aproveitam isso, tá? Isso já é um primeiro ponto. Por quê? O empresário não conhece. O contabilista até conseguiria fazer, mas a maioria do pessoal não contrata o contabilista como consultor, né? E terceiro, precisamos de um conhecimento profundo dos fundamentos básicos. Conhecimento profundo dos fundamentos básicos para atuar no direito tributário. O direito tributário não é difícil, direito tributário não é chato, direito tributário não é complicado. Direito tributário é exclusivo? Sim. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não consegue estudar direito tributário, mas isso é outra coisa. Qual que é o segredo para estudar o direito tributário? Precisamos conhecer, primeiro, o sistema tributário nacional, gente, muito importante, tá? A base do sistema tributário nacional são os artigos 145 a 149A, lá da Constituição Federal, e o conceito de tributo, que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, tá? Segundo ponto, precisamos estudar fontes do direito tributário, pessoal. Então, artigos 96 e seguintes do Código Tributário Nacional. Temos que conhecer fontes do direito tributário, tá? Um tema que é essencial. Vejam, é o básico do básico, gente. Outro ponto que é o básico do básico do básico, princípios. Artigos 150 a 152 do Código da Constituição Federal. Depois, espécies tributárias, tá? As espécies tributárias estão no sistema, mas também vamos ver especificamente impostos, que estão ali nos artigos 153 a 156 da Constituição Federal. E competência tributária, que vai dos artigos 6º e seguintes do Código Tributário Nacional. Gente, esse é o básico, essa é a essência, esse é o fundamento, tá? Se vocês conhecerem os fundamentos básicos, vocês já podem se considerar altíssimos especialistas em direito tributário. Eu falo isso para vocês com anos de docência, muito mais anos ainda de atuação prática, tá? Da posição de quem já foi procurador da Fazenda, já teve um acervo de 7.000 processos de execução fiscal, tá? Atuo só com isso de manhã, tarde à noite, e eu falo para vocês com grande segurança. Eu conto essa história sempre para vocês, de que um dia, quando eu comecei a carreira, eu estava chegando num lugar que eu trabalhava e eu ouvi atrás da porta assim, uma pessoa falando assim, nossa, esse Bruno, quando a gente pergunta, ele responde, né? E para mim, eu não estava fazendo mais do que a minha obrigação, gente. Mas a verdade é que, com o tempo, eu fui percebendo que a maioria dos profissionais de todas as áreas tem uma dificuldade muito grande em responder consultas, tá? Por que a medicina acaba sendo uma profissão valorizada? Porque todas as profissões têm o seu valor. Mas por que a medicina acaba sendo valorizada? Porque o médico costuma ter as respostas, né? Então vejam, ou o médico ele dá uma solução para a situação, ou ele tem as respostas. Quando você sai do médico, de uma consulta médica, você não sai curado. Mas por que você paga? Porque você já sabe o que você vai fazer. Você já tem um caminho para o seu tratamento. Aqui conosco é a mesma coisa, gente. O problema é que a advogada, o advogado, tem uma resistência muito grande, tá? Para cobrar pela consulta. E por isso que a nossa profissão acaba sendo pouco sustentável no começo. Não é porque a profissão não te confere essa sustentabilidade. É porque nós a conduzimos de maneira insustentável. Faz sentido quando eu falo isso para vocês, pessoal? Veja que se você pensa em, eu vou advogar para receber honorários, né?
Nossa, eu sonho com aqueles honorários milionários. Já pensou se eu tivesse uma ação de 50 milhões de reais? Essa ação de 50 milhões de reais me daria 10 milhões de reais de honorários. Pois é. Agora, uma ação de 50 milhões de reais, gente, vai demorar quanto tempo para ser julgada, né? Queridos, então é isso. Me sigam aí para mais receitas, tá? Beijos. Até mais.